agora com mais uma aula aí falando sobre os motores. Então nas últimas aulas aí nós vimos os geradores, princípio de funcionamento dos geradores, e a partir de agora nós iremos estudar os motores elétricos. Bem, então para começarmos, vamos dar a definição básica aí de motor elétrico. Então, motor elétrico é o inverso de um gerador. Então, o motor elétrico ele tem como principal finalidade converter a energia elétrica em energia mecânica. Então, isso aí é o contrário dos geradores, né? Lembre que os geradores recebem energia mecânica, movimento, né? Rotação de uma máquina motora e converte essa energia em energia elétrica, né? Então, por meio de alguns processos, de algumas formas de conversões entre energia magnética e elétrica, os geradores fazem essa conversão aí do movimento em energia elétrica. Já os motores é uma máquina que trabalha de forma inversa. Então a máquina receberá aí energia elétrica, uma corrente elétrica, e transformará esta energia elétrica em movimento, ou seja, em rotação no eixo, né? Então essa é a principal função aí do motor. E o motor é uma máquina elétrica bastante utilizada. Então é algo que nós devemos aí levar em consideração aí de forma muito importante, veemente aí, é a utilização dos motores, né? O estudo dos motores, porque é uma máquina muito usada. Então estima-se aí que cerca de 80% do consumo da energia elétrica ela provém aí do uso de motores. Então os motores elétricos é que consomem a maior parte da energia elétrica produzida. Então são máquinas, equipamentos bastante presentes aí no nosso dia a dia, e principalmente na nossa área aí como técnico em eletromecânica. Vocês irão se deparar muito aí com motores elétricos. Então uma das aplicações aí, dentre as várias possíveis, né? Algumas das aplicações que nós podemos ver no dia a dia, os motores são usados em compressores, uso em ventiladores, exaustores, que fazem aí o trabalho inverso a um ventilador. O ventilador ele sopra ar para um determinado ambiente, o exaustor faz o contrário, ele retira o ar em um determinado local, retira os gases de um determinado local. Então nós temos aí as bombas que utilizam os motores, máquinas como por exemplo tornos, elevadores, dentre outros equipamentos. Então é uma máquina bastante comum aí, né? E nós temos aí vários tipos de motores. Então vamos falar aí sobre a classificação deles. Então os motores eles são classificados aí basicamente em 3 tipos. Eles podem ser do tipo pulsante. O motor tipo pulsante resume-se a um motor chamado motor de passo. Ele é alimentado basicamente aí por corrente contínua e ele não recebe uma corrente contínua linear. Ele vai recebendo aí um pulso de corrente por um determinado período, e esses pulsos é que fazem o motor girar, se movimentar, né? Então nós temos aí um outro tipo de motor que é o chamado motor de corrente contínua, e existem vários tipos de motores de corrente contínua, como por exemplo o motor de ímã permanente, motor que possui eletroímã, portanto ele precisa ser alimentado. Então existem as classificações desses motores. E além do motor de corrente contínua, nós temos aí nosso último motor, que é chamado motor de corrente alternada. Então, dentre os motores de corrente alternada, aí nós temos os monofásicos, os polifásicos,
os motores universais, assim como no motor de corrente contínua nós também temos um motor universal. Então o motor universal é aquele que trabalha aí tanto em corrente contínua como em corrente alternada. Ele é basicamente um motor em corrente contínua, mas que pode funcionar também em corrente alternada. Então nosso objetivo hoje é estudar os motores de corrente contínua. Então nós iremos ver alguns detalhes aí a respeito desta máquina, e os motores de corrente alternada nós iremos ver na próxima aula. O que nós iremos ver sobre motores de corrente contínua são algumas noções mais básicas, né? Porque o motor de corrente contínua ele não é tão usado no dia a dia, ele não é tão difundido assim, né? Ele é bastante usado na eletrônica, ele está mais presente na eletrônica com motores de pequeno porte. E motores maiores são meio difíceis aí de serem encontrados. Então o nosso objetivo aqui é estudar aqui o princípio de funcionamento destas máquinas de corrente contínua e ver algumas características desta máquina. Nossa preocupação maior é o estudo dos motores de corrente alternada, que esses sim estão mais presentes, né? Esses que vocês irão se deparar aí no dia a dia, tanto para a instalação quanto para a manutenção. Então nós iremos dar um foco maior aí nos motores de corrente alternada. Então passando aí para a aula sobre os motores de corrente contínua, nós temos aí algumas imagens que ilustram aí como é um motor de corrente contínua. Então esses motores aqui, por exemplo, provavelmente vocês já viram, né? Motores de pequeno porte encontrados aí em equipamentos eletrônicos, como por exemplo brinquedos, equipamentos eletrônicos aí, eletrodomésticos, como por exemplo DVD, antigos aparelhos de som, né, como por exemplo toca-fitas, né, que já hoje não existe mais, mas era bem comum no passado, leitor de DVD, aparelho de DVD, aparelhos de som de modo geral, né, que utilizam CD ainda. Então algumas aplicações deste tipo de motor que está sendo mostrada aí são essas, né? Aplicações aí de baixa potência. E nós temos aí motores maiores para uso em máquinas de modo geral, né? Que não são tão comuns aí de serem vistos. Então os outros dois aqui são motores de maior porte, motores de corrente contínua, e uma aplicação, por exemplo, no uso em guindastes, né? Então não são muito comuns, mas a gente pode citar aí como exemplo de aplicação desse tipo de motor o uso em guindastes aí, que precisa de muita força para fazer o deslocamento aí de objetos pesados, né? Então é uma aplicação, beleza? Então, o motor de corrente contínua, obviamente, ele será alimentado por uma fonte de corrente contínua, por isso que ele é chamado motor de corrente contínua. Ele tem uma característica de ter um torque bastante elevado. Então, definindo o que é torque, né, antes de mais nada, o torque é uma espécie de força, né, vamos chamar aqui de força, entre aspas, que os motores possuem. Então existe uma diferença básica aí entre a força aplicada a um objeto e o torque aplicado a um objeto, a um determinado corpo. Então a força é uma componente que é aplicada na direção linear, vamos dizer assim, né? Vamos empurrar, por exemplo, uma caixa, né? Então quando você faz o esforço de empurrar a caixa, você está aplicando uma força a esta caixa. Então a força é
Como posso definir? Então, essa é a principal característica, né? Chamado motor de corrente contínua por este motivo. Ele tem uma característica interessante com relação à velocidade e ao torque, né? Esse tipo de máquina atingem velocidades altas, assim como possui torque alto. Falando um pouco aí sobre o que é o torque, ou também chamado aqui na área dos motores, também por conjugado, torque ou conjugado, é a força de giro que o motor produz. Então, existe uma diferença básica aí entre força e torque. Então, a força o torque é a força que uma máquina rotativa produz. Então, quando você aplica uma força, por exemplo, a uma caixa, ou você puxa ou empurra uma caixa, então você aplica uma força a esta caixa, pode ser de uma força para puxar ou uma força para empurrar. Então essa força ela tem como característica se deslocar de forma linear, né? Ou na horizontal ou na vertical, né? Para cima, para baixo. Então a força tem essa característica. Agora o torque é a força, entre aspas, que as máquinas rotativas produzem, né? Que só há torque quando há movimento giratório. Então, ao invés de chamarmos de força do motor, nós iremos chamar de torque, porque o que o eixo faz é girar, né? Tem rotação. Então, como há rotação, a força, neste caso, é chamada de torque. Então, que é a força de giro do eixo do motor. Então, muita atenção quando falar aí sobre a força de um motor, evitar essa expressão, né, força do motor, que o motor produz uma força. Na verdade, o que ele produz é um torque. O torque, ou uma das palavras utilizadas aí também, de maneira técnica, é o conjugado, né, o torque é o conjugado do motor. Então, o motor de corrente contínua tem essa característica, né, de ter um conjugado alto, né, um torque alto. Então vamos falar agora sobre os componentes que fazem parte desta máquina, e é possível perceber aí que os componentes dessa máquina são bem parecidos com os componentes presentes aí nos geradores. Então, o motor de corrente contínua tem na sua constituição um estator, né, por onde ficam os enrolamentos de campo. Então, a depender do motor, se for um motor de ímã permanente, nós teremos um ímã ao invés de enrolamentos, né? Então, nós teremos aí a parte fixa do motor, que é chamada de estator, a parte móvel, onde fica lá um conjunto de bobinas, chamado também de armadura ou induzido. Então, a armadura que nós vimos também nos geradores, os motores também possuem a armadura, é quem irá receber a tensão e converter essa tensão, essa corrente elétrica em campo magnético, para que ele possa interagir aí com o estator e assim produzir um movimento de rotação. E nós temos um último componente, que são os comutadores, que também estavam presentes aí nos geradores de corrente contínua. Então você já tem conhecimento, não cabe aqui falar muito sobre ele, né? Lembrando que o comutador ele atua aí em conjunto com as escovas, né? Então vamos ver aqui uma imagem que representa este motor aberto, né, com suas respectivas partes. É um motor aqui de pequeno porte. Então, vamos observar aqui, ó. Então nós temos aí um motorzinho aí de pequeno porte, né? Qual a criança que nunca abriu um motorzinho desse, né? Então é um motor, por exemplo, que é encontrados aí em brinquedos. Então, motor de corrente contínua, motor de pequeno porte, que tem aí uma parte que possui um ímã, né, que é a parte chamada de estator. Então, possui aqui os ímãs, que está aqui nas cores amarela e vermelha, né? Então, são ímãs permanentes. Então, esse motor, por exemplo, é um motor de corrente contínua
do tipo ímã permanente. Então esse aí que está sendo mostrado na imagem, né? Então nós temos aí uma segunda parte que é o rotor, né? Que é a parte móvel desta máquina, a parte móvel do motor. Juntamente aí com o rotor, ou no eixo, né, acoplado ao eixo, nós teremos uma outra parte que são os comutadores, né? O comutador que tem a função aí de conectar as bobinas, que são das bobinas da armadura. Então nós temos aqui um conjunto de bobinas, ó. Então observe que nós temos soldados aqui a bobina, uma conexão, ó. Então observe que nós temos uma conexão aqui, ó, e essa conexão ela está ligada de alguma forma aos comutadores, ou seja, os comutadores eles ligam aqui as bobinas, né, a parte externa do motor, né, conecta aí as bobinas da armadura à parte externa do motor. E como foi visto lá em geradores de corrente contínua, os comutadores ficam em contato aí com as escovas, né? A imagem aí talvez não esteja muito legal, mas veremos uma outra imagem aqui que talvez dê para ver com mais facilidade aí, com mais clareza estes componentes. Então nós temos aí a parte fixa, o estator aí à esquerda, temos o rotor, né, que contém aqui conjunto de bobinas, né, que estão conectados aqui por essa solda que liga aos comutadores, que estão ligadas aos comutadores. E os comutadores, por sua vez, entrarão em contato aqui com as escovas, né, para conectar os terminais externos. Então esse motorzinho é alimentado por corrente contínua. Vamos supor que seja o lado positivo desta máquina, aqui o lado negativo. Então esses terminais, né, conectados às escovas entrarão em contato com os comutadores, que energizarão aqui as bobinas, que por sua vez produzirão um campo magnético, né? Então vamos produzir aqui um campo magnético, e esse campo magnético vai interagir com o campo magnético gerado aqui nos ímãs, né? Então tem um campo magnético aqui nos ímãs. Então a interação aí dos campos magnéticos entre o rotor e o estator, beleza? Bem, então nós vimos aí as partes fundamentais de um motor de corrente contínua. O que a figura mostra aí é o princípio de funcionamento deste motor. Então, como foi comentado no início, o motor tem a função inversa do gerador, né? Em que o gerador recebe um movimento, né? Recebe energia mecânica e converte essa energia mecânica ao movimento em energia elétrica. O motor faz justamente ao contrário, né? O contrário. Então ele irá receber de uma fonte aí de corrente contínua uma corrente, ele vai receber aqui uma corrente, e essa corrente será enviada aí às bobinas, né? E por consequência, quando a corrente atravessar o condutor elétrico, no condutor irá surgir um campo magnético. Então, ó, ao redor aqui da espira irá surgir um campo magnético. Este campo magnético irá interagir com o campo magnético produzido aqui no estator. Nesse caso aqui, o estator possui aqui ímãs permanentes, né? Ímãs. Então, o campo magnético produzido no estator irá interagir com o campo magnético que é produzido aqui pela armadura, né? Pelas bobinas da armadura. E
essa interação é que irá provocar o movimento do motor. Então esse é basicamente o princípio de funcionamento de todos os motores, né? Sejam eles de corrente contínua, corrente alternada, monofásico, trifásico. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo, né? A armadura irá produzir um campo magnético que interagirá com o campo magnético produzido no estator. Então todos eles têm basicamente os mesmos princípios de funcionamento, né? Desta forma. O que irá diferenciar um do outro é, por exemplo, a alimentação do motor, que um é corrente contínua, o outro é corrente alternada. No caso de motores de corrente alternada, um pode ser do tipo monofásico, outro pode ser trifásico. Então, há essas diferenças aí construtivas entre os motores, mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Então, o que eu estou falando aqui para o motor de corrente contínua, quando nós falarmos aí sobre motor de corrente alternada, eu vou praticamente falar a mesma coisa, quase que a mesma coisa, né, no princípio de funcionamento. Então o que acontece é isso, né, essa interação entre os campos magnéticos da armadura e do estator. Então como é que vai ser provocado este giro? Então vamos imaginar que nessa situação aqui, né, nós temos um campo magnético norte e sul. Quando a bobina produzir o campo magnético, ele também terá uma polaridade. Então vamos supor que aqui produza o polo norte, deixa vermelho mesmo. Então vamos supor que aqui em cima, né, na espira seja produzido o polo norte, aqui embaixo o polo sul. Então nessa condição, o que é que irá acontecer? O polo norte do ímã irá, né, repelir, ou seja, tentar afastar o polo norte da espira, e ao mesmo tempo o polo norte será atraído pelo polo sul do estator. O mesmo acontecendo aqui embaixo, né? O sul com sul aqui irão se repelir, e ao mesmo tempo o sul com o norte irão interagir aí, um atraindo o outro, né? Provocando então dessa forma o giro do motor, né? Então vamos supor que gira aqui no sentido horário, né? Porque em cima o norte está sendo atraído pelo sul e embaixo o sul está sendo atraído pelo norte. Então é dessa forma que o motor funciona, né? Então passa uma corrente elétrica na armadura, nas bobinas da armadura, cria-se um campo magnético que interage com o campo magnético do estator, né? E essa interação é que vai provocar o movimento de giro do motor, beleza? Então temos uma outra figura aí que ilustra as partes básicas do motor, né? A parte construtiva do motor, né? Com sua armadura, enrolamento de campo. Então armadura, enrolamento de campo. Lembrando que o motor que foi visto agora há pouco possui ímãs, né? Esse aqui, por exemplo, possui ímãs. Esse tipo de motor é um motor de baixa potência, né, para pequenas aplicações, então utiliza-se um ímã. Porém, os motores de maior porte têm em sua constituição eletroímãs. Então o que essa figura mostra aqui são estes eletroímãs, né? Então nós temos aí na armadura, como nós já vimos na figura anterior, um conjunto de bobinas. Então nós temos aqui as bobinas, né? Então tem um conjunto de bobinas aqui na armadura, e neste tipo de, o que a figura está mostrando, neste tipo de motor, ao invés de termos ímãs permanentes, nós temos aqui eletroímãs, né? Então nós temos aqui um conjunto de bobinas que vão gerar o campo magnético aí do motor, né, para interagir com o campo magnético da armadura, beleza? Então essas duas bobinas, elas têm que ser alimentadas, né? Então são alimentadas aí por fontes de corrente contínua, e ao passar a corrente eles criam um campo magnético que interage, produzindo assim um movimento, beleza?
Bem, os motores de corrente contínua, eles podem ser classificados em 3 tipos. Eles podem ser do tipo paralelo, ou também chamado em derivação, né, o motor em derivação. Pode ser do tipo série ou pode ser do tipo excitação independente. Há um tipo de motor que combina aí características do motor. Vou apagar aqui. Então há um tipo que combina aqui características do motor em série e do motor paralelo. Esse tipo de motor é chamado de motor composto. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. É o chamado motor composto, né? Que tem características aí do motor em paralelo ou em derivação e do motor em série. Mas a divisão mais básica aí são esses 3 tipos, né? O tipo paralelo, o tipo série e excitação independente. Qual a diferença básica entre eles, né? Primeiro, começando com esses 2 de cima, o tipo série e paralelo é alimentado por uma fonte de corrente contínua. Então essa fonte alimenta tanto a armadura quanto o enrolamento de campo, né? O enrolamento do estator. E a excitação independente possui aí 2 fontes de corrente contínua, né? Uma fonte alimenta a armadura e a outra fonte alimenta o estator, a bobina do estator. Então a diferença básica entre elas é basicamente na alimentação, né? E como as bobinas estão interligadas. Então o que nós iremos ver nas imagens seguintes são esses tipos, né? Essas configurações aí destes motores. Então vamos observar aqui primeiro o motor do tipo motor CC paralelo, motor de corrente contínua em paralelo, ou também chamado motor em derivação. Então observe aqui nas figuras que aqui nós temos a alimentação do motor, ó, aqui à esquerda, nessa imagem aqui de cima. Nós temos a alimentação com corrente contínua. Então nós temos aqui uma fonte de corrente contínua. E observe que essa fonte de corrente contínua, ela alimenta tanto a armadura. Então aqui esse desenho aqui representa a armadura, né, a parte que gira lá do motor. E esta outra figura representa, ou esta outra parte representa a bobina do estator. Então observe que a fonte ela alimenta as duas, nós temos somente uma fonte e essa única fonte alimenta a armadura e a bobina do estator. Note que a armadura e o estator estão em paralelo, né? Então aqui nós temos aqui a armadura, lembrando que na armadura nós temos também, não está sendo representado nessa figura aqui, mas a armadura ela possui aí uma bobina, né? Então tem um conjunto de bobinas aqui dentro, né? Então observe que a armadura, as bobinas da armadura estão em paralelo com as bobinas. As bobinas da armadura estão em paralelo com as bobinas do estator. Por isso que esse motor é chamado de motor em paralelo, né? Motor de corrente contínua em paralelo. Aqui embaixo, nessa figura de baixo, há uma representação aqui das reatâncias das impedâncias destas bobinas, né? Então ela representa aqui a resistência de cada uma delas. Então está falando aqui, nós temos, por exemplo, a RA aqui é a resistência da armadura. Ele inverteu aqui, no desenho está invertido, né? Então já que nós temos uma bobina aqui na armadura, essa bobina tem uma impedância, né? Uma espécie de resistência. Ele está representando aqui pelo símbolo do resistor, porque quando o motor está funcionando normalmente, as bobinas acabam tendo uma impedância, né? Uma resistência, entre aspas. Então a figura de baixo ela representa aqui o comportamento do motor por meio de impedâncias. Outra coisa que é bastante importante e interessante de destacar é a relação entre o torque e a velocidade deste motor, né? Então observe que no gráfico aqui à direita,
né, nós temos um gráfico que representa o comportamento da corrente, que está sendo representado aqui em X, e o comportamento da velocidade do torque no motor. Então, note que quando o motor parte, né, a corrente é muito alta. Isso é uma característica de todos os motores. Então, se ele partir de uma forma direta, né, direta que eu me refiro apertou uma chave lá e o motor, assim que foi apertada a chave, já ligou diretamente com a velocidade nominal dele, a velocidade normal de funcionamento. Então, então vai ter uma corrente na velocidade nominal, porém, quando o motor parte, isso é uma característica de todos eles, a velocidade, a corrente que circula pelo motor é uma corrente muito alta, né, que pode chegar aí em torno de 7 a 8 vezes a corrente nominal do motor. Então vamos supor que o motor trabalhe com uma corrente de 1 ampere, na partida essa corrente pode chegar a 7 ou 8 amperes, né, em média mais ou menos isso. Então dependendo muito do motor, né, os motores mais modernos talvez a corrente não seja tão alta, né, os mais modernos aí atingem em torno de 4, 5 amperes, mas os motores mais antigos têm essa deficiência, né, de uma corrente muito alta. Então, o gráfico está mostrando é essa situação. Então, na partida, a corrente é muito alta. Então, vamos supor que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amperes. Então, nós temos aqui na partida 7 amperes. E à medida que o motor vai funcionando normalmente, né, o tempo vai passando, a corrente tende a diminuir, aí chegando aí na corrente nominal, chamada corrente nominal, né, que é a corrente em que o motor está operando na sua velocidade projetada, sua velocidade normal, que é chamada velocidade nominal. Então, quando o motor atinge a velocidade nominal, ele vai consumir lá uma determinada corrente, beleza? Então, observe que quanto maior a corrente que passa pelo motor, pela armadura do motor, maior é o torque produzido por ele, ó. Então o gráfico mostra essa situação, né? Então, quanto maior a corrente, maior é o torque, né? O torque aqui é proporcional à corrente. Então, a corrente ela influencia também no campo magnético que é gerado, né? Então, quanto maior a corrente, maior o campo magnético, maior, consequentemente, o torque. Porém, quanto maior o torque, menor a velocidade, porque o torque influencia na velocidade. Então, se o motor ele gira lá com a velocidade muito alta, consequentemente, o torque produzido por ele será um torque baixo, né? E aqueles motores mais lentos produzem um torque maior. Então, o que o gráfico mostra também é essa relação entre o torque, observe que o torque está aumentando, e, consequentemente, a velocidade vai diminuindo, ó. Então, essa é uma característica de praticamente todos os motores. Esse gráfico aqui ele está mostrando a relação entre a corrente, o torque e a velocidade no motor. Então, no motor, nesse caso aqui, o motor de corrente contínua do tipo paralelo. No motor em série acontece praticamente o mesmo fenômeno, só que o comportamento é um pouquinho diferente. Observe o gráfico aqui à direita, que o gráfico é diferente. Então, falando aqui sobre o motor de corrente contínua do tipo série. Então, por que ele é chamado de série? Porque a armadura, a bobina da armadura está em série com a bobina do estator. Então, observe aqui, ó, que ele está em série. Então, a corrente, o motor será alimentado aqui por uma fonte de corrente contínua. Essa corrente irá alimentar tanto a armadura quanto a bobina do estator, né? Elas estão em série. Então, se passar 1 ampere aqui na armadura, irá passar também 1 ampere no estator, porque ela tem essa característica de ser em série. É por isso que o motor é chamado de motor de corrente contínua em série, o motor CC série. Na figura de baixo aí nós temos uma representação agora com as reatâncias, né? A reatância com as impedâncias, a impedância da armadura em série com a impedância
da bobina do estator, e à direita nós temos aí o comportamento do torque e da velocidade de acordo com a corrente. Então observe que assim como no gráfico anterior, conforme a corrente aumenta, o torque também aumenta, a velocidade diminui. O gráfico seguinte aqui também do motor de corrente contínua em série apresenta a mesma característica. Conforme a corrente aumenta, o torque também aumenta e a velocidade diminui. Porém, observe que o comportamento é um pouquinho diferente, né? O gráfico ele comporta um pouquinho diferente, né? O diferente que eu me refiro é a curva aqui da velocidade e a curva do torque. Então, que não são os mesmos aqui para o motor em paralelo. Então, devido a essas características, o motor em paralelo é um dos mais utilizados aqui também, ó. Então, o motor de corrente contínua tipo paralelo tem características um pouquinho melhores, então ele é mais utilizado. Então, a depender da aplicação também, né, recomenda-se o uso do motor paralelo ou motor série. Também vai muito da aplicação, beleza? Por último, né, o módulo não mostra, mas é interessante mostrar, o motor do tipo estação independente, né? Então esse tipo de motor ele possui aí duas fontes de alimentação. Então tem uma fonte que alimenta o estator, na bobina do estator, e nós temos uma outra fonte que alimenta a bobina da armadura, né? Então nós temos duas fontes separadas, uma para cada enrolamento, e é por isso que ele é chamado de enrolamento com excitação independente, ou motor de corrente contínua com excitação independente. Beleza, pessoal? Então, o que nós temos aí para falar sobre os motores de corrente contínua são essas. Nas próximas aulas nós iremos falar sobre os motores de corrente alternada, pois nós iremos dar um foco maior nesse tipo de motor. E em breve nós faremos alguns exercícios aí, né, para responder algumas questões relacionadas tanto aos motores de corrente contínua como aos motores de corrente alternada, beleza? Então, um abraço, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!